Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 15 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 25 minutos, no Brasil, 15 e 25 da tarde. Gente, a BTC não consegue se livrar aqui da linha superior da nuvem de Shimoku no diário. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 25.211 e rapidamente voltamos aqui a se aproximar da mediana do canal de Keltner. A linha superior do canal deve transpassar a nuvem entre hoje e amanhã. A mediana segue aqui no centro gravitacional, a inferior também segue escalando para avançar e cruzar a nuvem de baixo para cima. No intraday a gente percebe a violência da movimentação, a gente estressou a upper, foi buscar a VWAP, ficamos aqui orbitando a VWAP, depois fomos estressar a lower e já a gente se aproximou da VWAP. Todos os sinais fecharam rapidamente, porque assim que a gente começou a esgarçar a lower, eu esperei abrir aqui uns 2, 3 candles comprador aqui nesse retorno e os sinais fecharam rapidamente. Mas enfim, gente, a BTC segue acumulando forte. É bem provável que a partir de amanhã a gente já tenha mais facilidade de cruzar a nuvem de baixo para cima, já que a linha inferior vai cedendo, vai escalando para baixo e é bem provável que fique mais fácil a superação da linha superior da nuvem aqui no diário para a gente buscar no nosso primeiro alvo essa camada congestional em 30 mil dólares. Na projeção, as duas linhas da nuvem seguem ganhando espessura e apontadas levemente para cima. Estava mais agressivo, mas essa corretiva aqui e lateralização acabou deixando elas um pouco flat, mas seguem levemente apontadas para cima. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente estressou a upper aqui e quase que encostamos na VWAP mensal, que segue ali em 23.656. A gente chegou a fazer a mínima em 23.869 no dia de hoje. No gráfico das VWAPs, vocês vejam que a gente está com aquela confluência perfeita em termos impulsivos. A VWAP semanal está acima da VWAP mensal e ambas as VWAPs, a semanal e a mensal, estão migrando forte em direção à VWAP anual, que está um pouquinho abaixo de 30 mil e meio que se confunde com essa camada congestional aqui. Então o nosso balezão Bolshoi aqui segue se desenhando em direção à VWAP anual. No nosso gráfico intraday, como eu reportei, foi didático, a gente esgarçou a upper, voltamos para a VWAP, esgarçamos a lower, voltamos para a VWAP. No gráfico semanal, a gente desenhou um corpo real de candle inteiro comprador acima da MM200. Inclusive, é ela, a MM200, essa âncora que fica pressionando a BTC nesse patamar. Ela fica um pouco pesadinha, porque a média móvel de 200 períodos exerce uma natural força gravitacional sugando o preço. É difícil se livrar disso aqui, por isso que, em que pese a gente ter aberto um belo candle comprador aqui no semanal, a gente fica meio preso, mas não se enganem, já já a gente vai se libertar e a gente vai buscar o centro gravitacional da nuvem no semanal, que está ali na altura de 38, podendo bater até 39, 40 mil dólares. Na seara fática, a XP Investimentos lança uma corretora cripto para negociação, por enquanto, de Bitcoin e ETH para milhões dos seus clientes. Então, é um espectro de clientela brutal que entra agora no radar de possíveis compradores de ativos cripto. Eles vão na linha do BTG Pactual, que lançou o Mint, e agora a XP lança o X-Stage, ou X-Stage. Enfim, para quem achava que vem inverno cripto, agora mais um espectro de milhões de investidores da XP tem acesso a ativos cripto com poucos cliques. E uma baleia adormecida desde o ICO da Ethereum. Para quem não sabe, a Initial Coin Offering da Ethereum aconteceu em 2014, mas a rede só foi ao ar em 2015, onde os investidores receberam seus Ethers. Esses 145 mil Ethers recebidos no ICO, em razão do ICO, né? E jamais haviam sido movimentados, agora sofreram uma movimentação em transações de 5 mil. Começaram com 3 transações de 20 mil Ethers, depois uma sequência de transações de 5 mil Ethers foi movimentado. Por enquanto eles estão
essa movimentação está distribuindo essas ETHs em várias carteiras. Não se sabe exatamente quem seria o titular dessa quantidade brutal de ETHs. E as 10 criptomoedas mais negociadas, segundo a Receita Federal do Brasil, entre elas BTC e ETH, são as favoritas dos investidores. As outras são LTC, XRP, ADA, Dogecoin, enfim. A Receita Federal do Brasil colocou aqui o top 10. BTC, ETH, USDT, XRP, ADA, LTC, Doge, Solana, Chile e Brazilian Token Digital, BRZ. Enfim, são os brasileiros agora se interessando cada vez mais por ativos criptos. E na geopolítica internacional e financeira, o Wall Street volta a negociar títulos do governo russo e de empresas russas depois de meses de sanção. Não tem como deixar uma economia como a economia russa tanto tempo alijada do mercado financeiro internacional. Então agora alguns aspectos dessas sanções vão sendo revisados, vamos colocar assim, e os títulos voltam a ser negociados. E o Fed entra num dilema à medida em que a economia dos Estados Unidos vai desacelerando. Muitos economistas estão dando conta de que o próximo aumento vai ser de no máximo 0,5 ponto percentual, se não for menos. Segundo eles, o serviço da dívida norte-americana pode ficar inviabilizado, já que o balanço patrimonial do Fed, que é de quase 10 trilhões de dólares, ameaça inclusive o próprio PIB norte-americano, que é de 20 trilhões, ele coloca em xeque a capacidade dos americanos de arrecadarem tributos para pagar esses juros estratosféricos se o Fed continuar com essa conduta hawkish. Ou seja, o vaticínio lá do Michael Burry talvez esteja se concretizando e o Fed não tem como manter esse viés hawkish. Provavelmente vai ser um aperto quantitativo suave e não tão hawkish como eles propalaram. É muita propaganda psicológica e pouco espectro de ação para o Fed, já que o balanço patrimonial gigantesco é o maior balanço patrimonial de um banco central no planeta. E agora, quando a mentira encontra a realidade, ou seja, toda essa expansão monetária ad infinito encontra um ponto de inflexão muito interessante na capacidade da sociedade americana e da economia americana como um todo arcar com esses juros estratosféricos, já que o Fed é o principal comprador dos títulos emitidos pelo governo norte-americano e ele passa a ser o credor dos juros. Mas enfim, imagens chocantes revelam o leito do rio Reno secando. São realmente chocantes. Você tem vários bolsões, vários bancos de areia se formando, o rio está secando. É a conexão da Alemanha com o Mar do Norte e isso, com certeza, aliada a essa mega crise energética, pode colocar a Alemanha numa situação sinistra nesse inverno, sem águas para poder alimentar as suas térmicas, não só de carvão mineral, que são térmicas que estavam programadas para serem desligadas, mas que acabou sofrendo um revés em razão da crise com as commodities energéticas oriundas da Rússia. O Nord Stream 1 está com menos de 20% da capacidade e agora o fluxo de tráfego fluvial no Rio Reno está comprometido com essa seca que também não tem precedente. É bizarro o que está acontecendo na Alemanha. E um estudo aqui na Bloomberg, citando cientistas de uma universidade norte-americana, diz que uma guerra nuclear em grande escala mataria 5 bilhões de pessoas. E o incrível é que as pessoas não morreriam em razão das detonações em si, mas morreriam de fome, não só pelo colapso na cadeia de suprimento, mas também pelas alterações climáticas previstas. Se mesmo que seja um conflito nuclear de pequena ou média escala, o próprio colapso na cadeia de suprimentos faria com que o preço dos alimentos explodisse
numa tal proporção que mataria bilhões de pessoas de fome. Ou seja, são estudos, são prospectos, o fato é que o mundo deve evitar a todo custo uma guerra nuclear de qualquer escala, já que a tecnologia de destruição militar avançou absurdamente, não tem como conceber hoje uma guerra nuclear. O fato é que a gente espera que governantes sejam sensatos o suficiente para não promover essa bizarrice. Não é, por exemplo, o que a Casa Branca na gestão Biden está fazendo, porque eles parecem que provocam todos os regimes ao mesmo tempo. Mas enfim, gente, dentro desse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC até que está se comportando bem. A Nasdaq chegou a estar caindo mais de 0,60, agora está subindo mais 0,58. A BTC estava comportada, mesmo na queda da Nasdaq. A gente está aqui sentindo a linha superior da nuvem no diário. Já já a gente vai romper isso aqui num pump espasmódico para buscar 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Na análise que eu fiz mais cedo da dominância da BTC, eu reportei que esse pullbackzinho aqui, que acabou dando um respiro para a dominância, que subiu um pouquinho, era só um repiquezinho da dominância. Isso aqui já vai explodir em direção a 30 mil dólares. A dominância vai sofrer um dump. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.